E eu passei em consulta com o meu chefe, né? Eu estava enorme, e ele disse, não, Paulinho, isso aqui é só uma questão de caminhada e dieta. E não é, né? Eu acho que a obesidade realmente são ações erradas, mas a pessoa não é gorda porque é preguiçosa. Tá? Não é gorda porque, ela é preguiçosa porque é gorda, porque é uma doença. É uma doença crônica sem cura e precisa ser tratada. Né? O epilético toma remédio para não convulsionar, todo mundo acha lindo. O gordinho toma remédio para emagrecer, todo mundo fala mal. Não, você precisa tomar remédio para emagrecer, não é só fazer exercício físico, não é só academia? Não, não é. Tá? A obesidade gera compensações metabólicas, por exemplo, vamos supor que você está bem acima do peso. Você faz um treino de 600 calorias. Aquilo efetivamente vai correr para o seu metabolismo 300. Porque as outras 300 vão ser roubadas pela gordura. Uma forma de estagnação metabólica. Entendeu? Teve um artigo novo agora que fala o seguinte, se você trabalha mais de 10 horas sentado, ela inativa a tua hora treinada. Então, para tu ter uma noção do que é o excesso de gordura e o que é o ócio. Tá? Essa junção é muito perigosa. Isso é uma condição e doença. Então, na minha opinião, precisa ser tratado. E não adianta monoterapia. Ah, eu fazer o Ozempic e vou ser feliz. Não adianta. O Ozempic tem indicações, tem um tempo, e só ela sozinha não adianta. A obesidade é uma doença multifatorial. Então, o teu tratamento tem que ser um tratamento de polifarmácia. Entendeu? O que seria isso, doutor? Traduzido. Por exemplo, quando o cachorro, quando eu capo ele, quando ele perde o testículo, o hormônio sexual dele cai. Perfeito? O que sobe? Insulina. Né? Por isso que ele fica gordo. Isso. Então, é um contrabalanço. Né? Então, quando tu vais tratar uma pessoa obesa, tu precisas tanto diminuir a insulina dela, o pico dela, como a resistência à insulina precisa ser tratada também, e tu tem que melhorar o hormônio sexual. Para essa gangorra virar. Né? E quem favorece o giro dessa gangorra fisiológica é a tireoide. A tireoide também é consumida para quem treina em alta intensidade. Triatlo, crossfit, quem treina alto consome mais tireoide, consome mais testosterona, entendeu? Então, criam-se mitos em torno disso muito maléficos, entendeu? Precisa ser tratada, entendeu? Por exemplo... É uma doença. É uma doença. É uma doença. A queda da libido na mulher depois de 35 anos. Por que não pode ser discutido? Excelente. Porque tem que cair sempre no campo da sensualidade e da promiscuidade. Por que tem que ser assim? Porque a mulher não pode ter o direito de uma boa libido, né, que tem muito a ver com a parte emocional dela, com a autoimagem dela, com a vaidade dela. Porque a vaidade é em absoluto ruim. Por que tem que ser assim? Verdade. Entendeu? Esses questionamentos são importantes que se tenha. Saúde não é ausência de doença. Saúde é um modo como você vê a vida. Entendeu? Então, é super válido a mulher recuperar a libido dela. Entendeu? Isso reverbera de várias formas, até em relação à estabilidade emocional dela. Entendeu? Por que não tratar? Né? E faz parte desse processo da obesidade. Entendeu? Então, são questionamentos baseados em mitos sociais. Né? Por exemplo, se eu prescrever uma texto para uma mulher, um monte de gente vai falar bobagem. Nossa, é verdade. Agora, se você fizer um Roacutan da dermato por uma acne, porque a pessoa está inflamada e come mal... Eu já tomei Roacutan. Isso. Você não fala que está inflamada, continua comendo mal, mas está tudo bem, é socialmente aceito. Eu passar testosterona para um homem de 35 anos é terrível, as pessoas falam. Mas um ginecologista passar anticoncepcional para uma criança de 13, não. Porque são mitos sociais, é socialmente aceito. Entendeu? Embora as evidências mostrem muito mais malefícios do anticoncepcional, até em câncer de mama, do que a testo. Né? Não fala a testo e mulher dá câncer. Mas qual é o órgão que a mulher tem que recebe testo? Tu tens algum órgão? Tu tem próstata? Não. Como é que tu vai ter câncer? Quem tem sou eu. Entendeu? Então, são esses questionamentos que acontecem. E isso atrasa. Né? Mas, graças a Deus, eu acho que tem uma vertente nova e as pessoas confundem a reposição hormonal e o tratamento hormonal com o que o bodybuilder faz, que é um excesso, tá? E eu respeito, cada um faz o que quiser da vida, só que tem que assumir o seu risco, entendeu?
Então, são mundos diferentes. Tem riscos. Qualquer coisa tem risco. Até no verdade. Até no teleacesso. Sair de casa já é um risco, né, Existe doutor? intoxicação por água. Beber muita água, você pode morrer. Sim. Entendeu? Então, tudo em desequilíbrio. Tanto o não absoluto como o sim absoluto. Entendeu? Mas a gente vive um dualismo muito grande hoje em dia, até político no Brasil. É verdade. Né? Tudo é dualismo. Isso aqui é tudo certo, tudo maravilhoso, isso aqui está tudo errado. Não pode ser assim. Tem que existir um equilíbrio. Absoluto só é Deus. De resto, precisa ter um equilíbrio, mas um equilíbrio que favoreça as pessoas. Entendeu? Não a minoria. Entendeu? Não pode ser assim. Tá? Então, eu sou super a favor de tomar remédio para obesidade. Eu tomo até hoje, né? De boa. Tomo meu glifage até hoje. Tá? Não vejo problema algum. Agora, da mesma forma que a gente troca treino para gerar estímulo novamente... Porque o corpo acostuma, né, doutor? Perfeito. Receptor, farmacologia, Sim. disponibilidade, não é isso? A gente tem que trocar os elementos da mesma família. A família farmacológica é a mesma. Você vai mudando os elementos para gerar um novo estímulo de receptor farmacológico. É só isso. Não tem grandes mistérios. Entendeu? Mas é que porque hoje os médicos trabalham demais, estudam pouco, mamam muito da indústria farmacêutica, que paga uma fortuna, entendeu? Que é mais fácil ficar recebendo o carinha lá e meter a caneta, entendeu? A medicina brasileira é muito de doença, né? Foca mais na doença. Doença. Vê um cara saudável, o médico fica até arrasado que não tem o que fazer. Entendeu? E às vezes existe a idiosincrasia. Qualquer medicação pode dar qualquer efeito em qualquer pessoa. A gente usa isso no esporte a nosso favor. Por exemplo, a metformina na pessoa que é diabética, ela tem uma ação. No sedentário é outra, não diabético. E no ativo é outra, a mesma droga. Porque o que vale, Aline, é o terreno, é o ser humano, é a pessoa, e não a droga por si só. Porque se assim for, a doença é absoluta. Eu não mudo meu destino. A doença vai ser sempre. Não tem sentido, amiga. O que vale sou eu. É o meu terreno. Isso é óbvio. E isso gera mudanças da minha vida, do meu comportamento. Meu terreno muda e a minha semente é muito melhor. Isso não tem sentido. Hoje a medicina joga a semente em terreno ruim. Ninguém quer adubar o terreno. Ninguém quer preparar mais o terreno. Verdade. Eu trabalho. Eu acho que todo mundo faz uma consulta de 50 minutos, 1 hora igual a minha. Não faz, amiga. 10 minutos, 6. E dependendo até um pouco mais, né, doutor? Às vezes mais, é necessário mais, não tem problema. Doutor, você me falou várias coisas aqui que me trouxe aqui alguns insights, algumas perguntas. Eu conheço pessoas que treinam bastante de segunda a sexta-feira e não conseguem emagrecer. Sim, o que perfeito. Que estagnação metabólica, existe a compensação metabólica, a gordura vai romper. É como se, por exemplo, essa programação desse sistema aqui, ó, a obesidade mudasse essa programação. Só o estímulo de treino não é o suficiente para mudar isso aqui. A programação fisiológica dela é mudada com a gordura. É você tomar remédios para que esse nó seja desatado, aí sim a coisa ande. E aliada à dieta. Aliada à dieta. E a dieta não é restritiva, é equilibrada. Precisa comer carboidrato, precisa comer pão se quiser, arroz se quiser. O low carb é uma filosofia de vida. O veganismo é uma filosofia de vida, é o modo como eu vejo a vida e eu respeito. Mas eu não conheço nenhum atleta olímpico vegano. Também não. Não existe. Inclusive teve uma moça que morreu, né, por conta, ela era vegana. Mas pode ser por vários... Ouvi dizer assim... também por falta de proteína? É possível que entre se for acima da mulher atleta, ela pode ter sofrido bastante. Pode ser que seja isso. Mas, de forma geral, eu respeito isso. Tu só não podes doutrinar o teu pensamento a todo mundo. Isso não existe. Cada um vê a vida como quiser. Só não pode impor isso a outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, quando tu vais trazer para a saúde e o rendimento, emagrecer é rendimento, porque rendimento é o melhor que meu corpo pode dar, tá? Tu não pode defender essas teses. Não existe. Ninguém vive restrito. Não tem o menor sentido esse tipo de coisa. Entendeu? E a pessoa tem que ter o domínio do tratamento dela. Entendeu? Certo. O que acontece muito com a medicina é que o tratamento fica muito na mão do médico.
E ele tem um domínio, entendeu? Até para ter vantagem financeira. Quando tu entregas a ferramenta para o teu paciente, tu gera a ele a oportunidade. E a responsabilidade também. Ele tem que ser responsável. Que a ansiedade, nesse período ali de uma ansiedade generalizada, ela precisa ser tratada profissionalmente, né? Não é algo que sai daquele limiar da ansiedade natural, que é um sentimento que todo mundo tem. Sim, verdade, concordo. E uma das estratégias é alimentar, né? Então, a gente sabendo identificar a nossa fome, né? Quando a gente entra com o tratamento, a gente começa ali a observar alguns fatores que podem minimizar essa ansiedade que a Camila comentou, que é uma ansiedade por antecipação de um sentimento ruim, né? Então, alimentação correta, né, saudável, um sono, né, a gente manter o nosso sono de qualidade, atividade física, né? Então, são estratégias que a gente pode estar trabalhando para minimizar essa sensação, né? E, geralmente, quando a gente está mais ansioso, que é essa ansiedade, né, mais sofrida, a gente quer consumir alimentos que nos dê conforto. E esses alimentos nem sempre são alimentos saudáveis, né? É uma coisa que eu sempre coloco, acho importantíssimo colocar, que não existe alimento proibido. A gente sempre vê, né, alguns alimentos como proibidos. Eu estou de dieta, eu não posso comer isso. Eu vou no nutricionista, ele vai me proibir de comer tudo, né? Então eu vou comer antes, antecipa, porque eu vou no nutricionista e ele vai me proibir. E não é isso. Nós temos que manter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, para que possamos abrir exceções para comer essas coisas que a gente gosta, né? Essa comida mais afetiva, essa comida que nos dá uma sensação ali de conforto e bem-estar. Então, não é não poder comer, é manter um equilíbrio. Tudo na vida da gente é equilíbrio, né? Sem o equilíbrio, a gente não consegue trabalhar todas essas questões psicológicas, né? E é como a Nutri falou, né? Realmente muito comum as pessoas acabarem confundindo essa questão da fome física, que é o que a gente deveria, na verdade, se a gente for colocar isso, né? Que a gente deveria obedecer a priori, e a gente acaba confundindo com esses sentimentos como a ansiedade, por exemplo, que é a nossa principal pauta aqui hoje, e utilizando sem entender, porque é uma coisa tão inconsciente, que quando você percebe, você está utilizando aquele sentimento no formato errôneo, porque basicamente, né, então assim, eu sinto ansiedade, eu tenho que gerenciar, trabalhar essa ansiedade, mas automaticamente essa ansiedade ela pode ser confundida com uma fome. Então é onde muitos pacientes chegam pra gente sem entender por que está sentindo essa fome, né, ali entre aspas mesmo. Então fome é onde o estômago ronca. Essa é a fome física ou não? Também, né? A fome física é a necessidade do organismo, né, de ter energia. Então tá acabando minha energia, eu preciso recuperar. Né, uma fome fisiológica ali, nosso organismo ele pede. E aí, uma das maneiras que geralmente eu recomendo para os pacientes, né, para eles entenderem a fome física e a fome emocional, quando a gente tem a fome física, geralmente a gente pensa em qualquer coisa e você tem vontade. Então, estou com fome, vou comer arroz e feijão. Ai, que delícia. Vou comer uma fruta. Ai, que delícia. Agora, quando é uma fome mais emocional, que é essa fome mais por conta da ansiedade, é uma fome mais específica. Sim. Então, eu penso, estou com fome, eu vou comer uma maçã. Não, eu não estou com vontade de comer maçã. Eu estou com fome, eu vou comer uma salada. Não estou com fome de salada. Eu estou com fome, geralmente, de uma comida afetiva, de uma comida que me dá conforto. Palatável, geralmente, né? E a indústria, ela... Por exemplo, o chocolate. Exato. Sim, são alimentos que trazem esse conforto palatável, geralmente, pra gente. A indústria põe muito isso, né? Pode perceber. Todos os condimentos, os processos que um alimento ele passa, a Nutri vai até poder falar isso bem melhor do que eu. Todos esses processos é para que esse alimento ele realmente chame a atenção do nosso paladar, né? Até voltando um pouquinho aqui para essa questão da fome física e emocional, né? Eu gosto muito de a gente fazer essa verificação e eu coloco muito em pauta assim, para os pacientes o seguinte, né? Então, a gente perde essa coisa de fábrica, né? Eu brinco assim, que é sentir a fome física. Então,
Então, se a gente coloca, por exemplo, vamos pensar no animal silvestre ali na natureza, um animal selvagem. Vamos pensar no leão. O leão, quando ele não pensa assim, nossa, olha, eu vou pegar, tá vendo aquele cervo correndo ali? Né? Eu vou matar aquele cervo, mas já vou matar 2 para deixar um agora para o almoço e um para janta mais tarde. Não, ele vai fazer aquilo de acordo com a necessidade. O animal instintivo, natureza. É né? instinto, né? Então ele sabe que ele está com fome física. Ele não pensa, nossa, eu tô ansioso aqui, então, né? A leoa brigou comigo, tô ansioso, vou matar um cervo para comer aqui. Não, é uma coisa muito natural. Ele obedece o corpo dele. Estou com fome, vou matar um animal, vou comer esse animal. Eu vou comer até o ponto que me saciar, porque ele sabe identificar, né, naturalmente o instinto do animal. Nós somos animais, o instinto do animal é ter isso de saber identificar. Só que a gente vai perdendo isso com o passar do tempo, né? Daí eu gosto de usar um outro exemplo que cabe muito bem para isso. Então o leão, ele foi lá, ele matou, tá? Beleza, a hora que ele termina, ele não vai comer aquilo até o final. Depois ele vai deixar a leoa come mais um pouco. A leoa também larga ali o quanto ela sente que tá saciada, satisfeita. Depois vem as hienas, depois vem os urubus e assim por diante, né? Tem toda uma cadeia alimentar lá fora, no mundo selvagem, que a gente foi perdendo isso, porque nós fomos nos tornando ali, obedecendo outras áreas. A mesma coisa o bebê, né? Que é o segundo exemplo que eu ia utilizar. O bebezinho, ele tá dentro da barriga da mãe dele ali. Então ele tá ali quietinho, ele não conhece nada aqui fora, tá sendo alimentado ali, né? Através do corpo da mãe, tudo certo. Quando esse bebê nasce, a primeira sensação que ele tem, primeiro, é que ele tá morrendo. Então já porque tava num lugar quentinho, ele não conhece nada. E de repente Ele começou a ser criado ali dentro do útero, então ele não conhece nada aqui fora. Quando eu falo isso, nossa, tem gente que até fica chocada, se emociona, fala, meu Deus, o bebê pensa que ele tá morrendo. Pensa, gente, o bebê é como sofrido. um peixe, né? Você tira o peixe do aquário, ele acha que, né? Ele não sabe, né? Ele não sabe. E ele não conhece nada aqui fora. Daí você imagina esse bebê, ele sente ali o corpo expulsando ele. Ele foi criado lá dentro, então ele não conhece nada aqui fora, gente. Sempre gosto de pontuar isso. Quando ele nasce, a primeira experiência, né, atualmente, vamos falar da atualidade, os bebês nascem em hospitais. Então é aquela luz na carinha dele ali, já é aquele barulho, todo aquele conforto que ele tinha dentro do útero acabou ali, né? Então, teste do pezinho, tapa no bumbum pra chorar, né? Coloca ele pra pesar naquela balança gelada ali, né? De metal, e daí limpa ele daquele jeito, porque assim, né? É uma coisa que pra nós, né? Um bebezinho é único, mas ali no hospital ele é um paciente mais um, ele limpa, mais um bebê, mais um entendeu? bebê. Por mais que tenha, né? A gente sabe que as equipes têm muito mais humana, carinho, né? tem uma questão muito humana, mas é mais um bebê. Pra aquela mãe, ele não é mais um bebê, né? E daí, quando esse bebê passou por tudo isso, ele vai ser entregue pra mãe, e o primeiro momento de paz que esse bebê tem aqui na Terra é quando a mãe vai colocar ele no seio e vai amamentar. Então, independente, né, da amamentação, ou às vezes uma fórmula que esse bebê vai receber, mas percebem que o primeiro acalento da nossa vida, gente, da nossa humanidade, o primeiro contato positivo com o mundo é alimentar. Então, a gente já cria um vínculo automático, né? E emocional, emocional, exatamente, com o afeto que a alimentação vai trazer. Né? E isso vai desenrolando no decorrer da nossa vida, né? A gente vai trazendo isso como uma forma ali de afeto, né? A alimentação. Sim. E aproveitando o gancho que a Camila deu dos bebês, né? Vou levar em consideração as crianças, né? Porque para nós adultos é mais fácil identificar essa fome, né? Agora, quando é uma criança, hoje em dia, né, tem um quadro, a Camila também pode falar melhor, de ansiedade nas crianças muito grande. Então, a gente recebe muitos pacientes, né, ainda crianças já com obesidade, né, por conta de ansiedade, já fazendo tratamentos, né, enfim. E aí, pra gente explicar isso pra criança, pra ela conseguir identificar a fome dela, é muito difícil. E acontece muito na fase, né, da infância, a questão da seletividade alimentar. Então, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. E o pai fala, mas ele ficou com vontade. Ele viu e ficou com vontade. E uma coisa que eu coloco muito pros pais é, a criança ela vai consumir o que é ofertado pra ela. Sim.
Porque assim, quando a gente... as pessoas falam de jejum intermitente, né, no caso. Quando a gente vai dormir, a gente já está entrando no jejum intermitente. Já estamos ali. Senhoras. Acordamos, o que a gente precisa? A gente precisa de uma proteína e de uma gordura boa. E o que vem? Vem nas frutas, vem no ovo. Entendeu? Então você faz ali aquele ovo cozido, coloca ele para cozinhar 6 minutinhos, começou a ferver, marca 6 minutos, 7 no máximo. Desliga e aí você já pode. É que eu gosto um pouquinho, não gosto dele muito duro, muito cozido. E ele vai perdendo também, né? Algumas propriedades. E aí você coloca lá um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite, que também é azeite calórico, mas é saudável. E um pouquinho de sal e acompanhado de um abacate, uma fruta, né? Manga, banana, que a banana é rica em magnésio. Mas aí quando fala de suplementar, vamos tome 2 suplementos por dia. O horário, você falou de tomar mais perto da noite, é interessante? Sim. Ele não quer dizer que se você tomar ele de manhã, ele vai te dar sono. Tá. Essa a dúvida, né? No caso, é assim, ele vai... Desacelera? Ele desacelera. Ele dá aquela sensação... Imagina eu lento. Desacelerando. Você pode tomar. É que, é assim, no caso, o magnésio, geralmente eu indico tomar 1 por dia. Tá. O magnésio. Depende Só o de magnésio. quanto, Só o né? magnésio. No caso, o Fix Serenity, que vem triptofano, magnésio, niacina. Eu tomo às 10 horas da manhã. Você toma 1 ou 2 Eu vezes? tomo 2 2 cápsulas. vezes. 2 também. cápsulas. Mas por você toma dia. de uma vez ou De por uma vez? dia? Eu tomo de uma vez. Porque não. eu Então, tomo é interessante. de uma vez. A forma que você toma. No caso, cada laboratório, ele vai passar a dosagem. No caso do Serenity, ele pede 2 cápsulas, né? Então, isso. você toma da forma que é melhor para você. São 2. Ótimo. É que eu percebi também, só para pegar um gancho, eu percebi que quando eu tomo à tarde, assim, eu já acordo acelerada, né? Eu já acordo no 380. O meu eu preciso desacelerar à noite. Eu tomo à noitezinha. Então, mas à noite também eu sou acelerada. E eu percebi que quando eu estou muito acelerada de manhã, eu vou caindo à tarde e aí eu tô preparada para dormir à noite. Entendeu? E eu durmo legal. muito. Aí é que nem eu já fiz esses 2 testes. Falei assim, eu vou fazer o teste. Vou tomar 10 horas da manhã e eu vou tomar depois do almoço, tipo umas 2, 3 horas da tarde. E eu percebi que o meu corpo reagiu melhor tomando às 10. Porque eu já acordo... segmento, eu tomo no café da manhã e tomo 4, 5 da tarde o segundo, eu não tomo junto. Então... Agora, legal. aí você tá falando do magnésio. O Serenity, por exemplo, ele tem 3 componentes principais, né? Que é o triptofano, niacina, magnésio. E magnésio. Gente, eu tô de parabéns. Nossa, eu uso e indico. Mas aí você falou dos benefícios do magnésio. Quando você falou em relação ao osso, né, a osteoporose, ela é controlada? É um braço para ajudar no controle da perda óssea? Sim, porque no caso ele age como uma ponte. Geralmente a pessoa que ela tem problema de cálcio, ela está sendo suplementada também. E o magnésio, ele age como se fosse uma ponte. Ele ajuda aquele cálcio ir para o lugar certinho. Eu indico para os meus pacientes, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o bruxismo, mas eu indico para os pacientes porque uma das causas para quem tem o bruxismo e o apertamento é acelerar a perda óssea pelo impacto. Mas a perda óssea também acontece por genética. Né? Então, eu indico muito para os meus pacientes por conta do magnésio, por isso que eu queria entender... os pacientes que estiverem assistindo, ou mesmo quem não for paciente, para aprender também, mas a questão da perda óssea na boca, isso é super bacana estar falando, porque tem gente que acha que o dente vai ficar fraco porque perdeu o cálcio, e não é isso. É que o osso que fixa esse dente, ele vai ser reabsorvido, ele diminui. Então, aonde afeta a perda óssea? Na fixação do dente, não é o dente que vai amolecer. É tipo na raiz. Tá no na caso. raiz. Não chega o osso, a ser... Imagina meu braço é o dente e essa minha mão é o osso que segura o dente. Não é esse dente que vai ficar fraco. É o osso que fixa o dente, ele vai descendo. Então, uma coisa é balançar o dente Por conta da com o idade osso. também, né? Ou não? Mas pode, sim, é fisiológico, a gente tem uma perda óssea que ela é fisiológica, mas você pode acelerar
nessa Por conta perda do óssea bruxismo. por conta do bruxismo e do apertamento. E no caso, tem sentido as mulheres perder mais do que os homens? No caso, no implante... O metabolismo da mulher é completamente diferente do Sim. homem, né? A gente sofre um pouquinho mais, a gente tem mais alterações que o homem. Sim. Né? E tem questão hormonal também. Então tem uma bagunça maior na mulher do que no homem, mas tudo é prevenção. Né? Então hoje a gente fala mais da prevenção, antigamente não falava. Então antes, uma pessoa de 60 anos, ela já tinha dentadura. É verdade. Né? É verdade. A nossa geração chega aos 60 com uma coroa, né? Algum dente que você teve que repor um implante. A geração que vem antes da gente, nossos filhos, tal, eles não tem mais a perda, né? A gente recupera tudo. E nossos netos não tem nem cárie. Então tudo é informação. É verdade. Tudo é informação, né? É você também se permitir ouvir e usar da informação, né? É. É verdade. E aí, aonde que entra o magnésio na nossa vida? Então, você fala em relação à alimentação? Alimentação, suplementação, porque assim, a gente entende que o nosso solo, ele está contaminado. Sim. E chega até o nosso organismo uma quantidade mínima. Sim. Aí que entra a Por isso suplementação. que Sim, entra a por isso que suplementação. entra a suplementação. A importância. Que ela garante que você está colocando aquela quantidade ideal diária. Porque você, conforme a correria do dia a dia e em relação ao solo, né, que não vai a quantidade ideal, que nem adequada que nem ia antigamente, né? E aí você suplementa para garantir aquela quantidade diária, que é o que geralmente os laboratórios colocam nos minerais, entendeu? E aí que nem no caso o triptofano, né? Que também tem o triptofano, ajuda a desacelerar, né? E assim, na verdade, assim, ele tira um pouco aquela ansiedade. Por que ele tira a ansiedade? Porque o triptofano, ele manda um transmissor para avisar, para poder liberar a serotonina, que é aquela sensação de bem-estar, é aquela sensação de de felicidade, né? Tudo isso, o principal é o triptofano. É o triptofano que avisa a serotonina. Sim, se você não suplementar, ou se você não adianta você só suplementar com serotonina. Você tem que ter ali o causador dela. O que acorda ela, olha, vamos trabalhar, entendeu? O triptofano acorda a serotonina, Sim, que é o bichinho do oba. Sim, porque o que acontece, nosso corpo é uma máquina, assim, uma coisa precisa da outra. Por exemplo, a vitamina D, você tem que estar com a vitamina C também. Exato. Legal. Não absorve, né? Senão não absorve. Então, uma coisa depende da outra. Então, o triptofano, através da alimentação, tem o ovo também. A banana, ovo é bom pra tudo. A banana também. Eu fico pensando, eu amo banana, tem pessoas gente. eu vou prescrever alguma dieta, não gosto de banana. Eu falei, poxa, tem tanta coisa na banana, tanta coisa que você pode... Potássio. Muita coisa, né? Potássio, e assim, e tem magnésio, tem o triptofano. Você pode... É um E quantas... É verdade. É um serenity na fruta. Porque assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas banana, sempre só tem banana, mas é que ela é maravilhosa, gente. Eu como todo dia no também. café da manhã. Não Ó, é? como 2 ovos, a banana. Olha aí, como que você faz? Você já colocou canela? Nossa, Eu que gosto de delícia. aveia e mel. Ah, bom também. Aveia é Aí bom a balança porque ela... começa a mexer, né? Mas aí a gente fala de peso num outro momento. Sim. Porque... Doutora, o que é bruxismo? Gente, não é bruxaria. O bruxismo é importante para a gente começar a entender. Tem várias perguntas que chegam para mim, vários aspectos que os pacientes às vezes têm o bruxismo e nem sabem que tem. Né? Então é importante saber o que é o bruxismo primeiro. Então, o bruxismo é todo ato que a gente tem que não seja deglutir ou falar. Né? Se o músculo estiver em movimento sem que você esteja deglutindo ou falando, é considerado um bruxismo.
Então, por exemplo, morder lábio, né? Quem tá assim, Bruxismo. você tem esse hábito. Às vezes pega a Aline. Isso já é considerado um bruxismo. Por quê? Os músculos da mastigação estão em atividade sem que você esteja deglutindo ou falando, né? Então, tensão, né? Tô apertando. É considerado um bruxismo, né? Que a gente fala em apertamento, né? Então, o bruxismo é todo e qualquer ato que não seja deglutir ou falar. E como que eu descubro? Tem É que você tá então você me analisou, olhou, você tem bruxismo. Mas e com a pessoa que está assistindo, como que ela vai descobrir que ela tem bruxismo ou não? Existem os sinais e os sintomas, né? Sintoma é quando o paciente me procura e ele fala, né, algumas, eu tenho muita dor de cabeça, eu acordo com dor na face, mas às vezes ele não sabe alguns sinais que ele tem que pode ser o bruxismo. Dente que quebra com frequência, né? Existe o mito, né? Tem um grande mito que fala, meu dente quebra, doutora, mas porque quando eu era pequena eu tinha muita dor de ouvido, tomei tanto antibiótico que meus dentes enfraqueceram. Isso é mito. Na verdade, o antibiótico que a gente tomava quando era criança, ele, para ter um paladar mais agradável, ele é adoçado, né? Ele tem um pouco de açúcar. Então, na verdade, a gente tinha ali a cárie que se formava pela falta de higiene. Então, não é que o dente é fraco por causa do antibiótico, é que não foi feita uma higiene adequada. Então, aparecia cárie e isso, ao longo do tempo, você vai apertando quem tem o bruxismo e vai quebrar aquele dente que foi mais fragilizado na infância, na adolescência. E a gente procura um culpado e a gente aponta pro antibiótico. Como também a gestante que fala, o meu bebê na gestação roubou muito cálcio. Na verdade, não é comprovada essa relação. E aí a gente fala que o dente enfraqueceu. Na verdade, a gestante, em sua maioria, quando apresenta um enjoo, por exemplo, ela evita escovar o dente porque dá enjoo. Mas, gente, não consegue escovar o dente? Usa o fio dental, né? Pelo menos, né? O mínimo, né? E acho até mais importante o fio dental, porque ele vai lá deixar a gengiva mais saudável. Na gestante, o que acontece? Circula mais sangue, né? A gente tem que nutrir aquele bebê através do sangue. O que a gente come, não vai comida para ele. Vai nutriente através do cordão umbilical, que é pelo sangue. Então, a gestante circula mais sangue, então a chance dela desenvolver uma gengivite é maior. Então, o uso do fio dental é mais importante do que a escovação em si. O que seria a gengivite? Gengivite é a inflamação da gengiva. É aquele aspecto de gengiva inchada, né, mais vermelha. A gengiva saudável, ela tem o aspecto de uma casca de laranja. Ela parece uma bolinha de golfe, assim, aquele aspecto mais áspero. Ela é rosa clara, né? Então, aquela gengiva gordinha, vermelha, se você passa um fio dental e ele sai sujinho de sangue, o sangue não é um sinal bom, então você já tem uma infecção. Né? Então, não é que o nenê deixou o dente mais fraco, é que a falta de higiene, por conta do enjoo, né? A gente deixou de escovar mais, não dá para culpar o nenê, coitadinho. Tadinho, né? Então, essa questão de sinais e sintomas é a gente observar. Outros sinais, por exemplo, que o paciente traz, quem morde muito a bochecha, né? Né? Então, o bruxismo, ele pode ser uma hiperfunção muscular, né? Aqui a gente tem um músculo que chama masseter, né? E esse músculo, quando está tensionado, ele tende a apertar. Aí a gente dá aquelas fisgadinhas, né? Mordiscos, né? Que a gente fala, e aí toda hora se machuca. Pode ser um sinal de uma hiperfunção muscular que apoia a bochecha mais para dentro. Como também a marca na língua, né? Então, põe a língua para fora e olha no espelho. Se você não tiver o rebordo certinho, né, ele está todo desenhado com apoio. A língua apoia no dente, então você vê ela toda marcada. Isso também é uma hiperfunção muscular. Né? Então, isso também é considerado bruxismo, porque tem ali uma força, né, uma hiperfunção
muscular atuando em cima dos dentes. Então, quais são os sinais que você consegue perceber? Movimentação do dente, né? Então, às vezes você usou um aparelho muito tempo, tirou o aparelho, o dente volta a entortar. Às vezes é o músculo que está lá, né? Então, outro mito que falam, meu dente do siso nasceu e entortou tudo. Mito. O dente do siso não tem essa força. Ele é um molar, é o terceiro molar, como o segundo, como o terceiro. Se o primeiro e o segundo não mexeu tudo aquilo, por que o terceiro vai mexer aqui na frente? Meu dente entortou aqui. Então, agora, o músculo que exerce uma força, ele sim movimenta a dente. Então, tem vários mitos que a gente coloca, mas você, como paciente, consegue se analisar, se olhar no espelho e ver língua marcada, a bochecha, às vezes, por dentro tem uma linha, que é exatamente onde a bochecha está entrando entre os dentes, dentes que quebram com frequência, dor de cabeça, dor na face. Tem gente que acorda com isso aqui cansado já. E aí começa a ter outras... esse é um sinal que você consegue perceber. Sim. O dentista precisa ter a capacidade de ter esse diagnóstico na consulta inicial, que é a consulta de diagnóstico, né? Então, a gente tem que observar, não é só dente, é língua, é bochecha, é o histórico do paciente, né? Se ele tem ali dor de cabeça com frequência, se ele tem que fazer uso de remédio, né, de analgésico, qual que é essa frequência que ele usa. Então, esses sinais e sintomas é o jeito que a gente leva ao diagnóstico. Tem um jeitinho que eu gosto de orientar os pacientes, é uma dica super legal, que vou falar por mim. Né? Então, vamos lá. O bruxismo, né, muitas vezes a gente fala do erro de diagnóstico, né? O dentista precisa olhar para todos os sinais, né? E um deles ocorre quando o dentista entrega uma plaquinha para o paciente e fala, dorme com ela, como se ele achasse que ele está tratando fazendo isso. Você já ouviu falar de tratar bruxismo com placa? E não é só isso, né? Entregar a placa. Você precisa saber em que momento existe esse bruxismo, né? Então, vou contar uma história pessoal. Vai ser mico que eu vou falar, mas meu marido reclamou que eu estava roncando. E eu tenho bruxismo, eu usava a placa para dormir. E aí eu pensei, se eu ronco para fazer barulho a ponto de incomodar meu companheiro, eu abro a boca para fazer barulho. Né? Para roncar, você abre. Então, se eu abro a boca, eu não estou rangendo e nem apertando durante o sono. Então, eu estou usando a placa para quê? Né? Então, eu estava usando a placa no momento errado. Daí, eu fiz uma autoanálise. Fui na Calunga, comprei uns adesivinhos, aquelas bolinhas de adesivinhos, e colei em objetos que faziam parte da minha rotina. Por exemplo, vamos lá, em casa. Eu acordo com despertador. Então, eu acordo, vou virar para o lado para desligar, tem um adesivinho no despertador. Vou no banheiro, lavar o rosto, tudo, um selinho no meu banheiro, no espelho do banheiro. Vou para a cozinha passar um café, na cafeteira. Vou sentar na mesa para fazer minha refeição. Eu sempre sento no mesmo lugar, no tampo da mesa. Aquele dia eu não vou sair, não vou trabalhar, vou assistir a Ana Maria Braga. Vou pegar o controle remoto, um selinho no controle remoto. Então, eu identifico objetos dentro da minha rotina. Isso eu falei da minha casa. Porta de geladeira, armário de copos, lugares que eu olho todo dia. Se eu for sair, eu dirijo, retrovisor do carro, chave do carro, né? Vou para o consultório, minha mesa de trabalho, na cuspideira, onde eu olho toda hora. Eu tenho uma garrafinha de água na minha garrafinha, no meu notebook.